Feliz de compartilhar com você um dos textos mais ricos e preciosos da Bíblia, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. O apóstolo Paulo estava em Éfeso quando escreveu esta carta, chamada 2 Coríntios, que é a carta mais pessoal de Paulo. É a carta mais autobiográfica de Paulo, onde ele faz uma defesa do seu apostolado e, ao mesmo tempo, uma defesa do Evangelho. Nesta carta, Paulo trata de alguns assuntos bem particulares que não tratou nas outras. Por exemplo, a doutrina da nova aliança, a reconciliação, o compartilhamento das suas aflições ao longo da sua jornada como missionário itinerante. É nesta carta também que Paulo fala da grande revelação que teve ao ser arrebatado até o terceiro céu. Num contraponto, Deus colocando nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Hoje eu quero considerar com você precisamente esse texto, que trata desta verdade magna do cristianismo, que é a doutrina da reconciliação. Com base no texto mencionado, eu quero tratar de 5 verdades aqui. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Terceiro, o agente da reconciliação. Quarto, a base da reconciliação. E quinto, a oferta da reconciliação. Estas 5 verdades são tratadas aqui nesta passagem. Então vamos à exposição do texto. No versículo 19, Paulo fala acerca das nossas transgressões. Ou seja, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é maligníssimo. Ele é o pior de todos os males. Pior do que a pobreza, do que a doença, do que a própria morte. Pois todos esses males, embora tão amargos, não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado afasta o homem de Deus agora e para sempre. Então, não é possível que Deus, sendo luz, e o pecado sendo treva, possamos ter comunhão com Deus enquanto estivermos prisioneiros, escravos do pecado. Então, a reconciliação é uma necessidade vital, sem o que não há esperança para nós. Nós não podemos nos reconciliar com Deus por nós mesmos, porque toda inclinação da nossa carne é para o mal, é inimizade contra Deus. Nós não temos condições de mudar a nós mesmos, de transformar a nós mesmos. A Bíblia chega a dizer que assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem um leopardo mudar as manchas da sua pele, também nós não podemos mudar o nosso próprio coração. Bom, então, vem um segundo ponto. Quem é o autor, então, da reconciliação? Quando nós tratamos de relacionamento humano, via de regra, existe um ofensor e um ofendido. É comum que o ofensor se arrependa e peça perdão e busque reconciliação com aquele que ficou ofendido. Porém, com Deus é diferente. Nós fomos o ofensor, Deus o ofendido. Nós nos rebelamos contra Deus, nós pecamos contra Deus. Porém, é Deus quem toma a iniciativa de reconciliar-se conosco, conforme o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, Deus
é quem toma a iniciativa da reconciliação. Ele, sendo ofendido, ele dá o primeiro passo na nossa direção. Tudo provém dele. Tudo é obra dele. É por isso que a Bíblia diz que foi Deus quem planejou, é Deus quem executa e é Deus quem consumará a nossa salvação. Ele é o autor da reconciliação. Ele deu o passo para a reconciliação. Não porque merecíamos, não porque nós fizemos alguma coisa que acenasse a Ele, Deus, a inclinação para nos amar por qualquer merecimento nosso. Deus amou infinitamente os objetos da sua ira. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Então este Deus toma a decisão e a iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo, nos atraindo para Ele com cordas de amor, perdoando os nossos pecados, dando-nos vida, limpando-nos, restaurando-nos, nos fazendo assentar nas regiões celestiais com Cristo, dando-nos o Espírito Santo, como aquele que vai nos selar, dizendo o seguinte: agora você é propriedade exclusiva de Deus, dando-nos o Espírito Santo como penhor, como garantia de que a boa obra que Ele começou a fazer em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo provém de Deus, tudo. Nossa salvação não é mérito nosso, não é obra nossa, é tudo obra de Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora vem a terceira parte da mensagem. Quem é o agente da reconciliação? Veja você comigo, por gentileza, o versículo 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo. Então, você está vendo lá atrás no vídeo uma ponte. Uma ponte. Foi isso exatamente que Cristo fez. Cristo é esta ponte entre você e Deus. Não há mínima possibilidade de você ser reconciliado com Deus a não ser por meio de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho para Deus. Foi Ele quem disse isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O apóstolo Paulo, entendendo esta verdade, vai escrever na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não há possibilidade de uma igreja reconciliar você com Deus, de uma religião reconciliar você com Deus, de um guru espiritual reconciliar você com Deus, de uma obra que você faça, por mais meritória que possa parecer, ou mais espetacular, ou mais sacrificial, que possa reconciliar você com Deus. O único que pode tomar você pela mão e conduzir você ao Pai é Jesus Cristo. Ele é a porta do céu. Ele é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De tal forma que Jesus é o agente. Se Deus é o autor, Ele, Jesus, é o agente desta reconciliação. Mas agora vem a quarta parte desta mensagem. Qual é a base desta reconciliação? Então vamos entender uma coisa aqui muito importante. Deus é santo, 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 tão puro que não pode ver o mal. Nós
somos pecadores. Não podemos ser reconciliados com Deus no pecado, porque Deus abomina o pecado e o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o que Deus fez para que você e eu fôssemos reconciliados com Ele? A resposta está, confira comigo, no versículo 19, a primeira parte, porque houve na cruz de Cristo uma tríplice transação. Olha o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A imputação é uma doutrina bíblica. O que é imputar? Imputar é colocar na conta de. Ou seja, quando Deus em Cristo me reconciliou com Ele, Deus não pôs na minha conta a minha dívida, a minha transgressão. Bom, mas você pode fazer uma outra pergunta. Qual é o tamanho da nossa dívida com Deus? Jesus conta uma parábola para ilustrar isso. Ele disse que, como aquele homem que devia ao rei um valor colossal de 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Mas o que significa isso? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para um homem ganhar 10.000 talentos, com o salário normal da época, que era um denário por dia, esse homem teria que trabalhar 150.000 anos. Em outras palavras, quando Jesus lida com a cifra tão astronômica para tratar da nossa dívida com Deus, ele está dizendo uma coisa: a nossa dívida com Deus é impagável. Porque Deus requer perfeição. A lei requer perfeição. A Bíblia chega a dizer que se você guardar toda a lei, mas tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Então, eu não posso pagar a minha dívida. Então, o que é que Deus fez? Primeira coisa que Deus fez, Deus não colocou na minha conta a minha dívida. Bom, se Deus não colocou na minha conta a minha dívida, a pergunta é, na conta de quem, então, Deus colocou a minha dívida? Porque Deus, sendo justo, não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. A justiça dele tem que ser satisfeita e a lei quebrada e violada precisa ser refeita, restaurada. É preciso obediência. Então, a segunda verdade está no versículo 21. Está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, a minha dívida que eu não consigo pagar, Deus não colocou na minha conta, não imputou a minha dívida, e Deus colocou a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida na conta de Jesus, o seu Filho. A Bíblia diz assim, que ele, está lá em 1 de Pedro 2,24, que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Isaías 53 diz que Deus lançou sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós, a transgressão de todos nós. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo naquela cruz. Deus puniu no seu Filho os nossos pecados. E quando Jesus estava lá na cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, a penúltima palavra, a sexta palavra da cruz foi esta: está consumado. Tetelestai é uma palavra grega que significa está pago, quitada a sua dívida. A Bíblia diz que Deus pegou escrito, que Cristo na cruz pegou escrito de dívida que era contra nós, está lá em Colossenses 2,14, anulou esta dívida e encravou na cruz e gritou: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. De tal forma que quando você crê em Jesus, você é justificado.
Você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Não pesa mais nenhuma condenação sobre a sua vida se você está em Cristo. Está lá em Romanos 8:1. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não fez vistas grossas, Deus quitou a nossa dívida, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, como nosso fiador, representante, substituto. O golpe da lei que eu devia sofrer, porque o salário do pecado é a morte, Jesus sofreu por mim. O cálice amargo da ira de Deus que eu devia beber, Jesus sorveu cada gota daquele cálice amargo por mim, no meu lugar. A minha dívida foi plenamente quitada. Então, nas 3 transações, primeiro, Deus não colocou a minha dívida na minha conta. Segundo, Deus colocou a minha dívida na conta de Cristo e Ele quitou essa dívida, não com ouro, não com prata, mas com seu precioso sangue. Mas vem a terceira verdade agora. Versículo 21 prossegue e diz assim: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos entender isso aqui. A justificação, fruto desta reconciliação, é muito mais do que perdão. Deus fez muito mais do que perdoar sua dívida, seus pecados. No ato declaratório de Deus, no tribunal do céu, quando Deus declara você justo por crer em Jesus, além de quitar toda a sua dívida passada, presente e futura, Deus foi lá na sua conta e fez um depósito de valor infinito. Toda a justiça de Jesus Cristo foi colocada, imputada a você, colocada na sua conta. É como se Deus puxasse como supremo juiz a sua ficha no tribunal do céu e está lá escrito assim: justificado, não deve mais nada, tem um crédito infinito aqui a seu favor. Toda a justiça de Cristo foi depositada na sua conta, foi imputada a você. Não apenas você está perdoado, mas você está coberto com toda a justiça de Cristo. Esta é a base da reconciliação. Jesus morreu por você e ressuscitou para a sua justificação. Mas vem a quinta verdade desse texto, que é a oferta da reconciliação. Veja comigo, por gentileza, o versículo 19 e 20. Está escrito assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação. Agora veja o verso 20, por gentileza. De sorte que somos embaixadores de Cristo, ou embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, você que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, é constituído por Deus um embaixador da reconciliação. O que é um embaixador? O embaixador representa o seu país. Você está no mundo, mas você não é do mundo. A sua cidadania está lá em cima, é celestial. E o nosso papel agora é rogar aos homens, em nome de Deus, em nome de Cristo, que eles se reconciliem com Deus. Esta é a mensagem que nós, em alto e bom som, proclamamos, porque Deus está pronto em perdoar. Os braços de Deus estão abertos, aguardando os filhos pródigos voltarem. Deus está hoje pronto a perdoar, porque Ele mesmo é quem tudo fez por meio de Cristo, para nos reconciliar consigo mesmo. Então hoje eu estou aqui como embaixador de Deus, rogando a você, em nome de Cristo, que você se reconcilie com Deus. Porque como você pode escapar se você negligenciar tão grande salvação? O perdão oferecido a você agora, se você se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, você tem nele perdão,
reconciliação e vida eterna.